Senhor Deus, nós estamos diante de Ti nesta manhã, Senhor. Ó Deus, obrigado por esse momento de adoração. E Senhor, nós queremos realmente dizer que o Senhor é o centro da nossa atenção nesta manhã. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, é onde o Senhor se revela. E nós queremos ver a Ti, Senhor, queremos ver a Tua visão, queremos ver as coisas como o Senhor vê. Queremos ter os nossos olhos abertos. Ó Deus, queremos ser transformados, Senhor, e nós precisamos de Ti, Senhor. Estamos como servos, ó Deus, aguardando a ordem do Seu Senhor. Nós queremos que o Senhor olhe para nós, Senhor. Somos um grupo pequeno, mas um grupo que está aguardando em Ti, Senhor, buscando e esperando pelo Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Tua presença e a Tua atuação pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos falando então, segundo Reis 2, estamos falando sobre a vida de Eliseu, começo da vida de Eliseu, do ministério de Eliseu. E estamos vendo assim o significado desses primeiros passos no ministério de Eliseu, os primeiros passos. Por isso que a gente, quem tem a folha, não tenho mais aqui para quem não tem, mas os primeiros passos estão nesse mapinha que a gente colocou no esboço atrás. Que os últimos passos, as últimas cidades, os últimos passos dados por Elias foram os primeiros passos dados por Eliseu no ministério dele. Então nós falamos sobre o Rio Jordão, que foi aberto exatamente como foi aberto com Elias, e isso mostrou que realmente o Espírito que estava sobre Elias estava sobre Eliseu. Então foi uma sucessão sobrenatural. E a gente tem enfatizado que hoje a preparação para o ministério geralmente envolve um curso, um diploma. São coisas que não são desprezíveis, não são coisas que devemos rejeitar em si, mas a confirmação do ministério de Eliseu foi um aprendiz. Eliseu estava acompanhando Elias. A confirmação, o selo, o certificado, o diploma de Eliseu foi quando Deus abriu o Rio Jordão, exatamente como tinha aberto com Elias. Então nós precisamos do selo sobrenatural. O selo sobrenatural sobre a vida de Eliseu foi o que deu credibilidade. Por que Eliseu de repente passou de um simples servo? Muitos profetas tinham servos que não se tornaram nada depois. Então ser um servo de um grande profeta era uma posição até invejável por estar perto dele, mas não era garantia. O próprio servo de Eliseu, né, não vai se tornar nada. Geazi não pegou a unção, não deu sequência, não foi adiante. Então ser um servo não era garantia. Então o que mudou, o que deu credibilidade para Eliseu foi o selo sobrenatural. Deus estava com Eliseu, todo mundo viu que estava com ele, e foi isso que mudou. Então esse foi o primeiro passo. Esse resto do capítulo 2, né, de 2 Reis 2, vai falar agora sobre os outros dois passos que Eliseu deu no início do ministério dele. Já falamos um pouquinho sobre o começo de Jericó, que foi quando os filhos dos profetas falaram: vamos lá, busque, a gente tem bastante gente aqui, nós temos 50 homens disponíveis que você pode utilizar, vamos buscar Elias. E uma parte do significado disso era que eles não tinham uma visão correta do que Deus poderia ter feito com Elias. Eliseu viu para onde Elias foi,
Mas os outros filhos dos profetas vão dizer, vamos procurar. Quem sabe ele está jogado por aí, ou vivo, ou morto, a gente precisa sepultar, sei lá o que eles pensaram direito, mas eles acharam que precisava procurar. E Eliseu sabia que não adiantava mais ficar pensando em Elias. Elias tinha feito o trabalho importante, era para dar sequência, mas não era mais momento de falar assim, onde está Elias? Onde está Elias? Precisamos, até essa procura por Elias pode até simbolizar uma ideia assim, nós precisamos achar aquele ministério ungido, onde que está Elias? Para onde que foi? Nós precisamos dele. Não, é como no tempo de Josué. Como é que o livro de Josué começa? Alguém lembra? O que foi Josué? O livro de Josué começa, o que aconteceu, porque muitos livros são uma sequência histórica, passa de um livro para outro, mas é sequência. Então, Deuteronômio, o livro anterior, termina com a morte de Moisés. E Josué 1 começa dando exatamente a sequência. E Deus fala com Josué, nos primeiros versículos, Josué 1, Deus fala com Josué. Nunca tinha falado antes que Deus houvesse falado com Josué, sempre era com Moisés. Josué 1, Deus fala com Josué, e a primeira coisa que Deus fala com Josué é: Moisés morreu, agora é você que tem que agir. Eles tinham feito até, não é que a gente não deve chorar, lamentar, os filhos de Israel lamentaram 30 dias a morte de Moisés. É lógico que tem significado, é lógico que não significa que Moisés passou, a gente não precisa mais pensar nele ou lembrar do que ele fez, muito pelo contrário, são os primeiros livros da Bíblia. Moisés é o alicerce da nação de Israel e da nossa fé. Abraão é o pai, mas Moisés foi quem estabeleceu Israel como nação. Então Moisés, a importância dele não passa. Jesus falou, os céus e terra podem passar, mas não vai passar nenhum i, nenhuma j, nenhum pingo no i de tudo que Deus falou com Moisés. Então, o que Deus fez anteriormente vai permanecer. Mas o significado para Josué era: Moisés morreu, agora é sua hora. Chegou a sua hora de assumir a responsabilidade e de levar adiante. Esse foi o momento de Eliseu. E os profetas, os filhos dos profetas que mandaram procurar Elias, não tinham noção, e Eliseu estava mostrando assim, não, Elias sumiu mesmo, vocês não vão achar. Agora nós temos que continuar ouvindo de Deus hoje. Então isso foi o significado da procura por Elias, ok? Isso vai no capítulo 2 até o versículo 18, quando os homens voltam e falam, a gente não achou, e Eliseu falou assim, eu já tinha dito, vocês perderam 3 dias à toa. E a partir desse momento, os filhos dos profetas, quer dizer, eles viram duas coisas. Eles viram que Deus abriu o rio Jordão, ele passou pelo rio Jordão, foi um selo sobrenatural. E eles viram que quando Eliseu falou assim, Elias não está mais aqui, não precisa procurar, eles deviam prestar atenção e não ficar procurando. Então, foram confirmações da vida de Eliseu. Agora o versículo 19 começa ainda na cidade de Jericó. Então, a procura por Elias, quando Eliseu estava em Jericó, e agora um outro aspecto, um outro acontecimento na cidade de Jericó, que foi a última cidade por onde Elias passou antes de passar o rio Jordão. Então Eliseu está indo no sentido contrário, e esses dois acontecimentos que nós vamos ver agora, no restante aqui do capítulo 2, são também a primeira confirmação e a primeira sinalização como que vai ser o ministério de Eliseu. Eliseu é o sucessor de Elias, mas como ele vai ser? Ele abriu o Jordão igualzinho Elias abriu. Ele vai ser igual? Ele vai fazer tudo igual? Eu deixei aqui essa relação que a gente já tinha observado em outra aula. Quais foram os milagres de Elias?
Se você for procurar, por exemplo, no Google, você vai achar outras listas, tem pessoas que consideram outros detalhes, existem várias listas possíveis, mas esses são os acontecimentos sobrenaturais mais significativos da vida de Elias, né? Ele fechou os céus para não chover. O 2 e o 3 tem a ver com a preservação, são milagres, mas são preservação durante esse período de 3 anos e meio, que é um período muito simbólico. O tempo coincide com que o Novo Testamento fala a respeito de tribulação, até Daniel, o livro de Daniel também fala sobre isso. Então, esse período de 3 anos e meio sem chuva, né, a gente já estudou isso na vida de Elias, tem muito a ver com o período de tribulação antes da volta de Jesus. Então, esses milagres aqui foram 2 milagres. Alguns consideram até, assim, foi uma coisa milagrosa, que eu não pus aqui, mas antes de multiplicar a farinha e azeite da viúva, lembra que Elias sobreviveu algum tempo, a gente não sabe se foi 1 ano, quanto tempo, ele sobreviveu algum tempo às margens de um ribeiro, sendo alimentado por corvos, lembra? Como não fala que Elias exerceu alguma coisa específica, eu não pus aqui. Mas tem gente que considera como parte dos sinais sobrenaturais de Elias, né? Porque, na verdade, Deus falou assim, vá para ali que eu vou te alimentar usando corvos. E, por favor, não seja melindroso assim, porque os corvos, né, não devem trazer comida muito higiênica, mas eu vou alimentar você com corvos. E Elias topou e sobreviveu ali, né, com a água do córrego e o alimento que os corvos trouxeram. Então, aquele incidente e mais esses aqui, a multiplicação e depois a ressurreição do filho da viúva, tem a ver com a sobrevivência sobrenatural durante o período da tribulação. E depois você vê aqui que são coisas relacionadas com juízo. Elias tem mais a ver com juízo, fechou os céus, fogo caiu, não foi juízo, mas logo depois do fogo cair, ele levou 450 profetas à morte, né? Foi um ato assim, de juízo. A chuva, novamente, é uma coisa positiva, mas na verdade era para fazer parte, assim, o juízo de Elias. Não é só porque Deus está querendo mostrar que ele pode julgar. Na verdade, ele estava querendo mostrar que ele é Deus. A missão de Elias é mostrar quem é o verdadeiro Deus, e o objetivo é fazer o povo voltar para Deus. O objetivo não é matar, né, trazer juízo em si. O objetivo é trazer de volta. Mas depois vem fogo sobre aqueles soldados e o Rio Jordão abriu o caminho para ele voltar. Então, Elias, ele tem mais a ver com juízo, tem mais a ver com a demonstração do poder de Deus para preservar durante o período de tribulação. Tudo isso eu estou relembrando, né? Estamos passando por isso de novo para pensar agora. O primeiro milagre, fora essa passagem do Rio Jordão, mas o primeiro milagre da vida de Eliseu, né? Ele passou pelo Rio Jordão para mostrar o mesmo Espírito que estava sobre Elias está sobre ele. Mas agora, no versículo 19, vai começar essa primeira história do primeiro milagre que Deus opera através de Eliseu, e isso vai nos dar uma chave. Quem é Eliseu? Ele é sucessor de Elias, tudo bem, mas esse primeiro milagre é parecido com o que Elias fazia? Não é, porque a multiplicação aqui, o 2 e até a ressurreição, é uma coisa muito escondida. Na verdade, nem é em Israel, é fora de Israel. E era uma coisa para mostrar o poder de Deus para preservar durante a tribulação. Agora, Eliseu, ele tem um ministério de restauração. Elias, ele é chamado profeta de restauração em Malaquias. Eis que eu envio de novo o profeta Elias, ele vai restaurar, ele vai tornar o coração dos pais aos filhos. Mas a gente não viu Elias fazer isso.
Na verdade, quem traz restauração, quem cura, quem traz sinais visíveis do reino de Deus, como Jesus fez, é Eliseu. Então aqui veja essa história, né? Versículo 19, os homens da cidade de Jericó vieram a Eliseu e disse: como o meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são más. Tem alguma coisa ruim na água, tem um elemento ruim na água. Existem até especulações de que havia radioatividade na água, por questão assim de terremotos. É uma hipótese, não tem acho que como provar, mas é uma hipótese. Mas o que ele fala que as águas são más e que a terra é estéril. Na verdade, essa terra estéril parece que não tem tanto a ver com plantação. Pode ter também, mas parece que tanto os animais como talvez até as pessoas eram estéreis por causa da água. Então realmente a água tinha algo muito errado e estava trazendo morte, porque no final ele fala: trazei-me uma tigela nova, ponde nela sal, no versículo 20. Versículo 21, ele saiu ao manancial das águas, deitou sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei, algumas traduções falam purifiquei, sarei ou purifiquei estas águas, jamais causarão morte. E então assim, existe uma boa possibilidade de que talvez animais e talvez pessoas também que bebiam dessas águas abortavam, porque não fazia tão mal que trazia morte para as pessoas, e por isso que trazia esterilidade. Jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então aqui, primeira observação que eu queria fazer, acho que já mencionamos isso bem no início, quando tocamos por alto esses episódios, é que Eliseu, ele é uma figura do reino de Deus. Elias anuncia, Elias mostra quem é Deus, ele fala que Deus é o único Senhor, mas ele mesmo, ele não traz nenhuma restauração prática, ele não inicia esse processo de cura e de restauração. Eliseu sim, ele é uma figura daquilo que vem depois do anúncio profético, depois de falar que Jesus vai voltar. E a gente sabe que a vinda do reino de Deus em plenitude, quando todas as coisas nessa terra vão ser restauradas, e a gente precisa enfatizar muito isso está muito presente na Bíblia, mas a igreja hoje, em grande parte, perdeu a visão da restauração da terra. A maior parte da igreja hoje pensa apenas: Jesus vai voltar, vai levar todo mundo para o céu, e o mundo, essa terra vai pegar fogo, e vai acabar tudo, e nós vamos morar no céu. Apocalipse 21 fala que a Nova Jerusalém desce do céu sobre a terra. Mas não é só isso, tem muitas e muitas passagens proféticas no Velho Testamento, confirmadas pelo Novo, por exemplo, em Romanos 8. Romanos 8 é um capítulo muito importante, que fala da liberdade que nós temos no Espírito. Nós temos liberdade de toda a opressão do pecado. Ele vai falando na primeira parte do capítulo, uma coisa maravilhosa sobre não temos mais condenação, nós andamos no Espírito, não na carne. E depois ele começa a falar que toda a criação, animais, plantas, ar, rios, montanhas, toda a criação geme. Eu pergunto para vocês, se a criação gemia no tempo de Paulo, quanto que vocês acham que a terra está gemendo hoje? A terra está gemendo.
gemendo. A terra, em muitos lugares, tem tantas coisas morrendo, espécies morrendo, rios sendo poluídos, as florestas e matas e natureza acabando, e tudo virando assim uma coisa estéril. É como Jericó. Jericó estava debaixo de uma maldição. Debaixo de uma maldição. Jericó faz parte da terra prometida. Esse mapa que vocês, assim, eu acho muito importante sempre a gente visualizar, aonde que estão acontecendo essas coisas, o que representa a terra prometida, a terra de Israel, a terra de Palestina. Jericó é a entrada, como no tempo de Josué, foi a primeira cidade que eles encontraram, quando eles passaram o Rio Jordão. Primeira batalha, primeiro lugar que eles encontraram foi Jericó. Jericó fica um pouquinho para cima, no mapa dá para você ver isso, porque tem a ponto desse Mar Morto, estão vendo aí que tem uma parte, só uma parte de cima, do Mar Morto, que é onde o Rio Jordão, que é águas correntes, águas vivas, entram dentro desse lago que chama Mar Morto, que é uma água morta, porque tem tanto sal que não consegue ficar nada vivo lá dentro. Então, Jericó fica um pouquinho para cima. Então, nós só vamos... Eu fico até meio frustrado assim, quando eu fico olhando essas coisas, porque você percebe, eu não sei se vocês leem e sentem, puxa, tem alguma coisa significativa aqui. Tem uma coisa que a gente precisa entender, esse detalhe, essas coisas, essa história, tem algumas coisas que não são por acaso. Mas Deus revela quando e como Ele quer, a gente não consegue forçar. Eu vejo que tem muita coisa aqui que eu não estou enxergando, não estou entendendo ainda, mas vamos só colocar alguns fatos para vocês. Vamos lá para Josué capítulo 6, naquela batalha. Só quero falar um pouquinho sobre a cidade de Jericó, e a maldição estava sobre essa cidade. Se o que Eliseu fez tinha uma relação exata com essa maldição, eu não posso provar. Não, a Bíblia não diz, não faz um paralelo assim específico, assim, claro a respeito disso. Mas nós temos essa história na Bíblia. Josué 6, nós não vamos ler toda a história, mas é aquela história que todo mundo conhece. Muitas pessoas pregam, sobre essa grande conquista, sobre dar a volta, 7 dias dando voltas na cidade de Jericó. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: primeiro, que era a porta de entrada para a terra prometida. Tinha dali para Jericó, nessa época de Josué, não tinha cidade talvez, mas não é mencionada, mas demorou muito, só no tempo de Davi que Jerusalém vai passar a ser conquistada. Mas Jericó era um lugar baixo. Todo mundo deve lembrar que o Mar Morto é abaixo do nível do mar, abaixo do nível que é considerado o nível zero, que é o nível dos oceanos. Então o Mar Morto, não lembro agora quantos metros, 200 metros, não lembro quantos metros, é muito abaixo do nível do mar. E Jericó está na planície, está um pouquinho mais alto do que o Mar Morto, mas está abaixo do nível do mar também, Jericó. Dali para Jericó vai subir, numa direção sobe para Jerusalém, que tem até a parábola de Jesus, do bom samaritano, lembra? Que as pessoas estavam viajando nessa estrada que ia de Jerusalém para Jericó, e também de Jericó você subiria, aqui no mapa, está vendo? Vocês estão vendo Jerusalém numa direção e Betel na outra direção. Outra coisa significativa sobre Jericó, ficava quase que no limite, na fronteira
entre as tribos de Benjamim e Efraim. Por que isso é importante? Nessa época, nós estamos na época do reino dividido. Benjamim faz parte da tribo de Judá, do reino de Judá. Efraim faz parte das 10 tribos, ok? Então Jericó ficava na fronteira entre as 10 tribos e a tribo de Judá, que incluía também Benjamim. Então é outra coisa importante. Jericó, então, é a cena dessa primeira batalha. Nessa primeira batalha, porque em quase todas as guerras, quando Deus dava a vitória, isso era costume da época também. O exército que ganhava a batalha, ganhava muitas riquezas, porque eles pegavam as coisas que tinham valor, ouro, prata, coisas assim, roupas bonitas, e principalmente rebanhos. Então, quando eles venciam uma batalha, eles levavam um monte de riqueza, eles tiravam do povo vencido e ficava com aquele despojo, com aquela riqueza. Nesse caso aqui, Josué, vamos ver, Josué 6, versículo 17. Porém, a cidade será condenada. Na verdade, a palavra não é bem condenada, ela será consagrada, dedicada. Versículo 18: tão somente guardai-vos das coisas condenadas ou dedicadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis dela coisa alguma. Não façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Toda a prata, o ouro, os vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Então isso significava, é a primeira batalha, as primícias são do Senhor. Então nessa primeira cidade conquistada, vocês não vão segurar nada para vocês. É como aquela ideia, assim, eles tinham rebanhos. Então, por exemplo, uma novilha, primeira cria da novilha, primeira cria da cabrita, da ovelha, primeira cria era a primícias, era do Senhor, eles não podiam usar para comer, eles não podiam usar para benefício próprio. Então aqui também, a primeira batalha, tudo pertencia ao Senhor. Então tem todas as aplicações que você pode imaginar sobre as primícias do nosso trabalho, e na verdade assim, as primícias, elas representam o todo. A primícia é simbólico do todo. É como a ideia do dízimo, que não vamos tomar tempo para falar sobre isso, né? Mas o dízimo, 10% pertence ao Senhor. Puxa, 10%? Eu tenho que dar 10% para o Senhor? Não, não é 10%, é 100%. 10% é simbólico, significa que tudo é do Senhor. Você só faz com aquilo alguma coisa com o que está nas suas mãos, mediante permissão do Senhor. Não tem nada que é nosso. Então isso aqui também, Jericó como a primeira cidade isso aqui pertence ao Senhor. Isso aqui não é nosso. A terra prometida pertence ao Senhor. Tudo aqui vai ser do Senhor. Mas para mostrar isso, então nessa cidade vocês não vão pegar nada. Tudo vai ser consagrado ao Senhor. Como nós sabemos, alguém transgrediu essa ordem e por isso veio ira sobre, aí o capítulo 7 vai contar essa história. Mas depois tem o seguinte, versículo 26. Depois do final, da vitória e tudo, versículo 26 diz o seguinte: nesse tempo Josué pronunciou este juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Então esta cidade estava sob uma maldição. Ela não poderia ser reconstruída. O que significa isso? Eu não sei. Eu não sei, vamos procurar descobrir. Eu não sei o que quer dizer isso, mas era algo, e inclusive assim, tem várias dificuldades para entender isso. Uma que
no tempo de mais à frente, em Josué, que ele divide toda a terra, as diferentes tribos, fala que Jericó pertencia à tribo de Benjamim. E parece que eles habitavam por ali. Não era no local exato da cidade? Eu não sei. É pouco mencionado nas histórias depois. Só que no tempo, adivinhe de quem? De Acabe. No tempo de Acabe, vamos conferir, 1 Reis 16. No tempo de Acabe, quantos anos depois de Josué? Algo como 500 ou 600 anos, eu não fiz as contas aqui, só estou chutando, mas é assim, muitos séculos depois. Olha como Deus não esquece das coisas, as alianças, os juramentos, né, as coisas que são feitas. Eu fiz uma promessa para Deus há muito tempo atrás, mas acho que já, como é que é o nome? Prescreveu, né? Já prescreveu, né? Já venceu o prazo, não está mais válido. Tem muitos exemplos na Bíblia de como coisas que foram pronunciadas em outras gerações, Deus continua considerando como válido, né? Então lá em 1 Reis 16, quando começa a falar do rei Acabe, no versículo 29, mas no final do capítulo, versículo 34, diz assim: em seus dias, nos dias de Acabe, em seus dias, Hiel, o Betelita. O que quer dizer Betelita? De Betel. Significativo também. O que significa, eu não sei, mas o que é significativo é. Vocês estão entendendo por que eu estou aqui olhando essas coisas, mas meu Deus, tem muita coisa aqui, tem significado, Senhor, a gente quer entender. Você quer entender? A gente precisa não só ler e pensar assim, poxa, interessante, vamos ver se alguém sabe. Eu procuro fontes, não precisa ser uma revelação direta, pode ser que outra pessoa tenha recebido, vamos procurar. Eu não achei ainda algo que me convencesse, eu acho que nós precisamos bater nessa porta. Deus, o que quer dizer isso? Mas justamente de Betel, que é essa cidade ao lado, que tem significado, tem vários significados. Betel foi onde Jacó sonhou, Betel é onde Jeroboão colocou o bezerro de ouro. Então Betel é uma cidade significativa na história de Israel. E um cara de Betel é próximo, tem lógica porque é próximo, ele foi e reconstruiu. E a gente queria saber mais sobre esse sujeito, que ele não sabia da maldição de Josué. Se ele não sabia, quando ele começou, o filho mais velho morreu. Se o filho mais velho morreu, de acordo com o juramento que Josué deu, então provavelmente, se ele continuar até o fim, o filho mais novo vai morrer, como Josué falou. E ele vai até o fim. Ele começa, morre o mais velho. Ele termina, morre o mais novo. Ele lançou os fundamentos pelo preço do seu último filho, Segube assentou-lhe as portas, conforme a palavra do Senhor. Eu li em algum lugar que a cidade de Jericó talvez já fosse habitada, mas ele tornou a fazer os muros, não fala isso especificamente, fala das portas é de muro realmente. Então, pelo menos no final, parece que está falando realmente de muros. Pode ser que já tivesse gente habitando, ou talvez não era sabe quando uma cidade é destruída e faz uma outra meio perto, né? Como Carioba, que onde o americano começou e está meio em ruínas, assim, aí faz a cidade em outro lugar. Pode ser que Jericó não fosse habitada exatamente no lugar onde era a velha cidade de Jericó. Eu não sei, então, mas o importante Jericó tem um significado como o começo da terra prometida, o início lá, onde foi a primeira batalha. Aquilo pertence ao Senhor,
Pode ser que Deus tivesse deixado ali reservado porque os filhos de Israel estavam habitando ali, assim como Jerusalém demorou para ser conquistada por Davi. As últimas etapas da conquista, as últimas etapas do reino de Deus, para reverter essa maldição sobre a cidade de Jericó, é um sinal do reino de Deus. Pelo menos é isso que eu estou propondo para vocês. Tem muitos detalhes aqui que realmente eu não consigo ver, não consigo realmente entender o que pode ser o significado, mas eu estou só aguçando o interesse de vocês para entender que tem muita coisa na palavra de Deus que a gente não entende ainda. E eu estou aqui para dizer, eu não entendo muita coisa. Eu leio a Bíblia como vocês, faço a leitura, falo assim, gente, eu não entendo isso, não entendo isso, não entendo isso. Mas o que eu quero dizer é, nós precisamos estudar, nós não podemos forçar nada. Deus revela as coisas quando Ele quer, da forma como Ele quer, para quem Ele quer. Então essas coisas não estão nas nossas mãos. Mas Deus gosta de pessoas que batem na porta. Deus gosta de pessoas que se interessam. Deus gosta de pessoas que falam, Deus, eu quero entender, eu quero buscar mais. Então estou compartilhando com vocês o anseio do meu coração. Eu leio essas coisas e fico, pergunte a Maristel, assim, eu fico chateado, eu fico desanimado, eu fico assim, Deus, eu não estou conseguindo ver, eu estou assim, Deus, onde que está? Porque às vezes é tão gostoso, né, quando Deus revela, tão gostoso quando Deus mostra, puxa, aqui tem uma coisa, tem esse significado, pode ter muitos outros. Eu tenho falado sempre com vocês, o que eu estou mostrando um aspecto. Vocês podem descobrir, outras pessoas podem descobrir muitas outras coisas que a gente não está nem tocando nesse estudo. Então Deus tem muitas outras coisas para mostrar, mas pelo menos eu estou tentando mostrar que Elias, ele fez um caminho simbólico para ir embora, né? Ele fez um caminho simbólico, também não entendo perfeitamente, mas eu entendo que ele passou o Rio Jordão, foi embora do outro lado do Rio Jordão, mais ou menos onde Moisés também partiu, e Eliseu, que representa esse complemento, essa continuação do ministério de Elias. Elias tem essas qualidades, assim, quando você olha a vida de Elias, por exemplo, de 1 a 5, aconteceu tudo nesse período de 3 anos e meio. Não choveu, foi preservado, ressuscitou o filho durante o período de seca, aí caiu fogo no final do período, naquele confronto com os profetas de Baal, e aí veio a chuva novamente. Tudo isso aqui foi nesse período curto de 3 anos e meio. Depois disso, o que mais que faz na vida de Elias? Quando o outro rei, filho de Acabe, manda prendê-lo, ele manda cair fogo do céu sobre 2 grupos de 50 soldados. Eu não queria estar perto de Elias nesse tipo de sinais e maravilhas, né? Porque esses sinais aqui são perigosos. E depois ele abre o Rio Jordão para ir embora. Então, você pode pensar, não, a vida de Elias teve sinais fortes, sinais poderosos, mas ele não era um homem que fazia milagres toda hora. E por isso, quando você estuda a vida de Eliseu, que foi um período maior de tempo, e você vê muito mais milagres. Aqui esse começo de 2 Reis vai falar de vários milagres. Ele faz isso, ele vai num lugar, ele faz o machado boiar na água, ele multiplica o azeite, ele ressuscita, assim, ele está sempre mexendo, e são coisas que têm a ver com o povo, e coisas positivas. Quase todos os milagres de Eliseu são milagres de abençoar o povo, parece Jesus, não é? Eliseu, ele parece muito mais a vida de Jesus. E não é o reino de Deus vindo em plenitude, mas como Jesus veio a primeira vez, ele dá sinais da vinda do reino de Deus. Elias, ele está mais anunciando, isso vai acontecer. Ele deu provas da vida da ressurreição aqui.
né? Ele deu algumas provas, mas muito escondido. Eliseu não, ele está abençoando. Ele chega nessa cidade de Jericó e os responsáveis, sei lá, os líderes da cidade vêm: Eliseu, olha que lugar, uma planície, tem palmeiras, tem alguns lugares que descrevem Jericó, né? É um lugar bonito, um lugar maravilhoso, só que a água tem morte. Nós estamos debaixo de uma maldição. Então eu contei um pouco essa história anterior de Jericó, não posso provar que tem uma ligação com essa água, mas o que nós sabemos é que Jericó era um lugar meio reservado. Josué disse: não é para ninguém construir aqui. No tempo de Acabe, se Acabe teve alguma participação nós não sabemos, mas era uma coisa interessante, porque era colocar uma fortaleza ali, era como guardar a entrada da terra, né? Como era quando Josué entrou. Mas aí ele reconstruiu, mas ficou algo amaldiçoado, ficou uma maldição em cima da cidade de Jericó. Então, o que isso significa para mim? Que Eliseu, ele está trazendo uma amostra do reino de Deus. E o reino de Deus traz cura. Se eu perguntar para vocês, bom, eu vou fazer uma perguntinha, uma delas talvez vai ser mais difícil lembrar, mas uma acho que quase todos podem lembrar. Tem mais 2 lugares na Bíblia, uma delas acho que não usa essa expressão que as águas foram curadas, mas tem a ideia muito forte. Tem mais 2 lugares na Bíblia que fala sobre a cura das águas. Uma é muito famosa, na verdade não é um acontecimento, é uma profecia, já dei a dica, né? Onde na Bíblia fala sobre cura das águas. E aliás, a cura das águas é bem nessa região geográfica. Ninguém? A primeira vez que tem águas curadas foi no deserto, foi com Moisés. Logo que passaram o Mar Vermelho, eles fizeram aquela celebração e já entraram no deserto, que não tinha água. Aí depois de 3 dias, morrendo de sede, eles chegaram no lugar que tinha água, no deserto, mas águas amargas. E aí Deus, né, o povo reclama, né, já começa o padrão, né, de murmurar, né, o povo reclama, Moisés clama a Deus, assim: Deus, o que eu faço aqui? E Deus fala assim: tem uma árvore, tem um tronco. Fala árvore, né, outro lugar usa lenho, assim, né, não sei se ele tinha que cortar a árvore, se a árvore já estava caindo, não sei. Normalmente a gente faz uma associação com a cruz, né, que Jesus foi pregado no madeiro, mas ele achou um tronco e Deus falou assim: coloca isso na água que as águas vão ser saradas. Então esse foi um exemplo, mas a outra eu quero que vocês leiam, Ezequiel 47. Na visão que Ezequiel tem, exatamente ele tem uma longa visão aqui do templo, mas no fim ele mostra uma visão que tem um paralelo muito forte com Apocalipse 22, né, essa visão de Ezequiel. E essa visão, esse capítulo 47 é muito conhecido, que ele vê o templo que ele já descreveu durante vários capítulos, escrevendo esse novo templo, o lugar onde Deus vai habitar. E ele mostra que desse templo vai sair, ele vê saindo, no versículo, vamos começar do início aqui, versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente. Gente, presta atenção. Jerusalém, né, está aqui no mapa. Para a direita é oriente, para a esquerda é ocidente, ok? Então, ele está em Jerusalém. Para o oriente vai em direção aonde?
vai em direção ao Mar Morto, não está ali ao Rio Jordão, a Jericó, né? Então, ele vê umas águas saindo para o oriente, mas depois ele vai confirmar ainda. Pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. Se você está acompanhando, né, ele saiu pela porta que olha para o norte, mas ele deu a volta para ele chegar à porta que olha para o oriente. Então, é exatamente nessa direção que a água vai. E corriam as águas ao lado direito. Agora, eu não vou ler assim, essa sequência, acho que todo mundo já ouviu pregações, tem músicas que falam a respeito, né, desse rio que sai da casa de Deus, né? Mas, às vezes, coisas muito comuns a gente não pensa muito, né? Você pensar, do trono de Deus saem águas. Lá no final, vai falar que essas águas, depois eu vou mostrar para vocês, mas lá na frente, versículo 8, 9, vai falar que essas águas vão chegar nesse deserto, né? Quem já foi lá em Israel sabe que realmente tudo em volta desse Mar Morto é absolutamente, não tem vegetação, é totalmente ausente de vegetação, é só deserto e é baixo. Então, no versículo 8, estas águas saem para a região oriental, descem a Arabá, que seria o deserto, seria mais perto de Jericó mesmo, porque de lá eles não descem direto para o mar, mas eles vão para essa região baixa, e depois, onde entram no mar. Que mar que é esse? O Mar Morto. O que é o Mar Morto? É um lago que não tem vida. Morto. Sal. Não tem um peixe que consegue viver naquela água. É morte. Por que é morte? Porque a água ali só entra. Uma lição muito boa para todos nós. Se só entra, se você só ouve e recebe e não dá, você vira um mar morto. Porque esse lago é morto porque só entra. A água que entra no Mar Morto não é água ruim, não. É água boa, é a água do Rio Jordão. Por que vira morto lá dentro? Porque não sai. E quando não sai, a água acumula ali, a água evapora. Sal não evapora, só água. Então, tudo pequenininho, a quantidade pouca de sal que vai entrando, permanece. Como não tem saída, aquilo vai aumentando, acrescentando e somando até virar o Mar Morto. Mas o importante aqui é que essa água que sai do templo de Deus, ele chega nesse lugar e entra no mar. Versículo 8, eu estou no final do versículo 8. Quando as águas entram no mar, o que acontece? As águas são curadas, são saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Agora, eu achei uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto. Que a maioria das traduções fala, no versículo 9, onde o rio passar. Mas o original é onde os dois rios. Esse rio que saiu, aí voltando para essa visão, vocês lembram que quando saiu do templo, era pouquinha água. Ele entrou na água e batia onde? Cobria os pés. Aí ele vai mais um pouco, cobre os joelhos, vai mais um pouco, vai na cintura, vai mais um pouco. Não fala, isso acontece em qualquer rio, a nascente do rio, é pouquinha água e vai aumentando porque outras afluentes vão acrescentando. Mas esse rio não tem afluente, pelo menos não descreve. Esse rio, ele vai aumentando.
E na verdade ele aumenta à medida que vai ficando mais longe da casa de Deus. Até a gente está lendo um livro, bastante gente está lendo um livro chamado Chuva Abundante. E ele faz essa analogia. Ele falou assim, hoje a igreja é como aquele poço de Betesda, né, que tinha em João 5, né, que as pessoas vinham para aquele poço para ser curado. Não é isso? Lembra daquela história que o anjo mexia as águas e só a primeira pessoa que entrava na água depois que o anjo mexia era curado. Então as pessoas vinham, ele falou assim, a igreja por muito tempo está assim, as pessoas têm que vir para a igreja e mesmo assim poucas pessoas são curadas. Não é isso? Agora ele falou assim, a igreja dos últimos dias vai ser como esse rio. É um rio, tem que ter a casa de Deus, o trono de Deus, é daí que sai a água. Só que quanto mais longe vai ficando da casa de Deus, maior fica o rio. Então isso é uma figura, não que a gente tem que ficar longe da casa de Deus. Tem que sair da casa de Deus, a vida sai da casa de Deus. Só que a ideia é que a cura está acontecendo fora da casa de Deus. Não dentro, ou seja, as pessoas não precisam vir para a igreja sai e leva a vida aonde vai, e isso vai aumentando, e quando chega no versículo 9, na verdade ele fala, uma tradução fala rios, mas o original fala assim, um rio duplo, ou duas correntes, do que eu pensei? Eliseu com a porção dobrada. Né? Porque é a porção dobrada que vai fazer com que a água chegue no Mar Morto, que é o maior reservatório de morte. É o maior reservatório, não tem um outro lugar na Terra que tem tanta água estagnada, morta. Mas a água chega e traz cura. Então, quando Eliseu ele coloca sal e vai lá na fonte e fala assim, assim diz o Senhor. Vocês já perderam? Deixa Ezequiel ainda aberto, mas só lembrando aqui de 2 Reis 2, ele fala assim, assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Então é essa visão da água que é curada, a maldição que existia sobre essa água, a maldição sobre esse Mar Morto é desfeito. Isso tem a ver exatamente como nós podemos relacionar com Jericó. Eu penso que tem alguma coisa a ver com essa maldição que Josué colocou, se alguém construir de novo, mas que agora Deus está fazendo, agora chegou o reino de Deus, agora nós podemos reverter. E aí você pode associar quando que a terra vai ser livre da maldição. Romanos 8 fala assim, toda a criação geme e suporta angústias até que os filhos sejam manifestos. Gente, que coisa interessante. É claro que é a volta de Jesus. Isso não vai acontecer. Eliseu, ele curou as águas de uma cidade. Eu creio que é possível Deus reverter maldições agora. É o reino de Deus. Agora, toda a terra não. Toda a terra é quando Jesus voltar. E mesmo quando Jesus voltar, se você for olhar o milênio, parece que vai levar algum tempo. Mas interessante que Paulo, em Romanos, ele fala, toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque é o rio que sai da casa de Deus. E esse rio é formado por nós. E esse rio, ele vai crescendo e crescendo até formar um volume forte, que você não consegue nem andar dentro, você precisa estar no meio. Ele até fala, né, que versículo, voltando para Ezequiel 47, né? Versículo 10 fala que, não, versículo 11, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Então isso significa que você tem que estar dentro do rio.
aquilo que fica assim nos pântanos, nos brejos, né, nas partes assim que não estão dentro do rio fluindo, não vai curar. Mas aquilo que está, o rio ele leva vida e transforma tudo que tem ao redor. Versículo 47:7 diz: ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores de um e outro lado. Então, só para vocês verem a relação entre esse aqui, é muito evidente, tem uma relação grande com o Apocalipse. Vamos lá para o Apocalipse 22 e vamos ver como aqui descreve, nos mesmos termos, essa vinda definitiva do reino de Deus e o que vai acontecer. Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Onde fica o trono? Dentro da sua casa, né? É a mesma figura, é a mesma ideia, né? A mesma visão. Versículo 2: no meio de sua praça, da cidade, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Então, aqui, assim, em Ezequiel fala que as águas curam por onde passa, cura as águas do Mar Morto, né? Mas aqui fala que até as árvores que crescem de ambas as partes, as folhas servem para a cura das nações. Olha aqui, versículo 3. Ali nunca mais haverá, qual a palavra que vocês estão vendo? Maldição. Então, essa é a palavra, eu creio que esse é o centro do simbolismo, né, do que a gente vê com Eliseu. Ele estava numa cidade onde tinha água trazendo morte. E ele foi lá, trouxe vida para... Ele falou assim: o Senhor está purificando, curando estas águas. E aí tem muitas coisas que você pode aplicar. Que água que nós estamos bebendo, né? Nós estamos bebendo, até na igreja, nós estamos bebendo uma água misturada. Eu não estou criticando ninguém, não estou falando que o que a gente tem aqui é puro, mas nós estamos ainda vivendo uma situação onde a água na própria igreja não é uma água pura, está muito misturada. Então a gente tem que buscar, a gente tem que querer a purificação desta água, mas quando essa água ficar pura, ela vai trazer vida, ela vai trazer, e aqui é o definitivo, é o final. Quando vier mesmo essa água pura, não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Amém? Então, só para a gente ver a relação entre a visão de Ezequiel e a visão de João no Apocalipse, né? E para associar, então, só terminando aqui, então, em 2 Reis 2, ele disse assim, versículo 21, assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Então, nós estamos vendo aqui uma pequena amostra. Eliseu não está trazendo essa cura que vem de Ezequiel 47, não é o final da história, é uma demonstração. É uma pequena amostra daquilo que Deus fará. E foi isso que Jesus fez no seu ministério, né? Tem muitas coisas que Jesus fez, ele não aboliu na primeira vinda, assim, ele aboliu pela morte, a vitória está garantida, mas ele não aboliu a morte, ele não aboliu a doença ainda, nós ainda enfrentamos tudo isso, mas ele deu amostras do reino de Deus. Então, isso aqui representa o ministério de Eliseu, ok? Então, na próxima aula nós vamos ver continuar mais um passo. Tem outras coisas aqui, não sei se a gente volta a falar sobre isso, mas tem todo o significado do sal. Por que ele usou sal? Ele pegou uma tigela nova
pegou uma tigela nova, colocou sal e jogou esse sal no manancial, né? E é interessante porque o Mar Morto está cheio de sal, né? E sal, normalmente assim, você não quer colocar sal na água e nem na terra. Sal não faz bem para a terra. Você joga sal na terra é para não nascer nada lá. Então é uma coisa interessante. Quem sabe a gente pode... Vai orando, gente. Deus abre mais coisas para a gente. Nós precisamos entender, né? Sal tem muitos significados, né, na Bíblia, né? Fala várias vezes no Velho Testamento, no Novo, né, a respeito do sal. Senhor, nós sabemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor revela as coisas que nós precisamos na hora que nós precisamos. Ó Deus, nós olhamos para essa visão da terra restaurada. Nós olhamos para esse ministério de Eliseu, que representa um complemento, um avanço. Como nós precisamos do ministério de Elias, mas o ministério de Elias é para abrir o caminho para o ministério de Eliseu. E, ó Deus, nós ansiamos, ó Deus, para que não só a Tua vinda seja anunciada, não só haja demonstrações fortes de que o Senhor é o verdadeiro Deus, mas nós queremos também chegar a esse ponto de ver todas as Tuas promessas. Quantas promessas nós temos, principalmente no Velho Testamento, da terra restaurada, do Senhor reconstruir, do Senhor restaurar, do Senhor fazer com que a terra se torne o jardim do Éden outra vez. Senhor, e não só a criação, mas a humanidade, todos nós representando, vivendo, expressando a verdadeira imagem do Senhor, que o Senhor quis desde o início que nós trouxéssemos. Senhor, nós ansiamos por isso, Senhor, e queremos entender mais, queremos que o Senhor revele para nós as coisas que não conseguimos enxergar, muitas vezes porque não temos nos dedicado a isso, não temos nos colocado diante do Senhor para buscar essas coisas que não entendemos. E às vezes também o Senhor segura, como o Senhor disse para Daniel, não é tempo ainda. Mas nós aguardamos em Ti, Senhor. A Tua palavra é maravilhosa. Olhamos para a Tua palavra e pensamos, Senhor, quanta riqueza ainda nem sondada, nem triscamos naquilo que o Senhor tem guardado aqui na Tua palavra. Senhor, que todos nós tenhamos mais fome e sede por Ti e desejo de ver o Senhor dentro da Tua palavra sendo revelado para nós. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém.